Glória, glória. Amém, igreja? Amém. Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo número 24. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão. Assim correi para conquistá-lo. Todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Porquanto eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu subjugo meu corpo e reduzo a sujeição, para que por meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Pode sentar dando glória a Deus nessa hora. Louvado seja Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, particularmente falando, em todas as igrejas que o apóstolo Paulo passou, para mim, a igreja de Coríntios foi a igreja que mais trouxe problema para o apóstolo Paulo. A igreja que ele teve mais dificuldade de poder estar pastoreando. Por quê? A igreja de Coríntios era uma igreja que ela tinha todos os dons. Ela tinha dom de profecia, tinha dom de revelação, tinha dom de línguas, ela tinha o dom da cura, ela tinha dom de interpretação, ela tinha mestre, ela tinha dom de doutores, ela tinha dom de visão, e vá pensando em mais dons que eu esqueci aí. A igreja de Coríntios ela tinha, mas com contrapartida era a igreja que tinha mais problemas. Nós tínhamos, Paulo tínhamos dentro da igreja de Coríntios várias pessoas que se levantavam e traziam problemas dentro da igreja. Paulo tinha fofoqueiro, Paulo tinha prostituto, Paulo tinha adúlteros, Paulo tinha profanadores, Paulo tinha toda sorte de pecado dentro daquela igreja. Então era uma igreja que começou a dar muito trabalho para Paulo. Paulo começou a ser confrontado na igreja de Corinto por alguns crentes que ele usava a liberdade alcançada de Cristo para todo tipo de libertinagem. A igreja de Coríntios ela tinha uma competição. Se eu agora sou livre através do sangue de Jesus e eu estou livre da condenação, então agora eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. E era uma igreja que começou a dar muito trabalho ao apóstolo Paulo. E ele começou a ir trabalhando no meio da igreja, porque eram crentes que eles não obedeciam mais a ninguém. A palavra era efetuada naquele lugar, a palavra do Senhor falava naquele lugar, era lida, era transmitida, havia estudo sobre aquela igreja, mas eles não queriam obedecer uma palavra. E eles tinham uma tese dentro deles: uma vez justificado, tudo lhe é permitido. Eles tinham um entendimento que uma vez que eles estavam justificados por Deus, tudo eles podiam, tudo ele era permitido. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente que todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas a Bíblia diz que nem todas me convêm. Aí na segunda parte do versículo vai dizer de novo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominados por elas. E a igreja de Coríntios estava assim, dessa forma, dominada pelo pecado. A igreja tinha dom de tudo que você imaginar, mas a igreja não tinha vida. Igreja que tem dom, se não tem vida com Deus, Jesus volta e ela fica. E aí eu me lembro de um vídeo que eu assisti do pastor Júnior no YouTube. Ele chegou para a igreja e falou assim, um certo irmão chegou para ele e falou assim: pastor, o crente pode adulterar? E ele falou: pode. O crente pode ir para a festa e poder comer água? Pode. O crente pode mentir? Pode. O crente pode adulterar? Pode. O crente pode enganar o outro? Pode. Então o que é que o crente não pode? Só não vai poder ir para o céu. E o apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí o apóstolo Paulo, ele vai começar a conversar com a igreja e começar a ver os erros que haviam naquele lugar.
havia erros e danos morais, havia erros e danos espirituais, e havia erros também doutrinários naquele lugar. No capítulo 8 do livro de Romanos, nós vamos ver que havia um povo lá dentro, que ele começava a querer levar o povo a comer comida sacrificada a ídolos. E havia uma contenda dentro da igreja, se pode, se não pode, pode ou não pode. E aí o que é que acontece? Aqueles que comiam, que eram os mais fortes dentro da igreja de Coríntios, os mais fortes eram aqueles que não adoravam a Deus, eram os permitidos. Então aqueles que comiam queriam levar os mais fracos a comer. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: olha, meu filho, se comer carne escandaliza o teu irmão, ainda melhor que você não. Então ele começou a levar a ver alguns erros doutrinários que aquela igreja tinha. Havia um grupo que ele não aceitava que havia a ressurreição dos mortos, sendo que a palavra diz, como nós estamos estudando já com o grupo nazireu, que no primeiro princípio do arrebatamento não vai ser nós vivos que vamos ser privilegiados. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, não vai ser nós vivos que vamos ser os primeiros privilegiados. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados. E havia um grupo que combatia essa ideia doutrinária dentro da igreja, dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Havia um outro grupo que tinha desrespeito à liberdade cristã, que eu falei sobre o sacrifício dos ídolos. E havia um outro grupo que falava sobre o casamento, se ia ser mais espiritual, era casar ou permanecer solteiro. Havia isso dentro de Coríntios, essa guerra. Será que para eu ser mais espiritual, eu tinha que casar ou ser solteiro? Na visão da igreja, você acha que você é mais espiritual depois que você casou ou quando você é solteiro? Aí uns vai dizer casado, solteiro. Mas veja bem, o Deus é o mesmo, tanto para o solteiro como para o casado. O Deus que se revela para o solteiro se revela para o casado. O Deus que manifesta a glória quando você é solteiro se revela também para o casado. Então qual é a diferença? É que nós colocamos as coisas agora, prioridades que estão acima das coisas de Deus. E eles começavam a ter essa briga dentro da igreja. É ou não é? Vai, não vai? Então no 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer assim: eu queria até vocês trazer um alimento sólido, dar algo para vocês que fortalecesse a sua alma, mas eu não consigo porque vós sois carnais. E ele começava a falar que tinha coisas da parte de Deus que era para ser revelado para aquela igreja, mas a igreja não podia absorver porque era carnal. E a Bíblia diz que o homem carnal não discerne das coisas do Espírito. Por isso, todas as vezes que algo se levanta na igreja para ser feito, que vem um comando da parte de Deus para a liderança, e a liderança passa para a igreja, e alguém se levanta, esse não entrou ainda na dimensão espiritual. O carnal, ele nunca vai discernir as coisas espirituais, mas o espiritual ele discerne quando é da carne e quando não é. Ele sabe quando é Deus que está falando, e ele sabe quando Deus não está falando. Então como é que o apóstolo Paulo ia fazer para poder trazer uma palavra que entrasse no coração da igreja de Coríntios para trazer arrependimento? Então o apóstolo Paulo, ele vai usar algo que acontecia naqueles dias. Eu vejo Paulo usando a mesma metodologia que Jesus usou, que Deus usou. A Bíblia diz que no tempo de Isaías, Deus falava o povo para se arrepender, porque o povo largou de adorar a Deus e começou a adorar os outros ídolos. O povo parou de fazer o casamento com as mulheres, o próprio povo de Deus, e começou a buscar mulheres em outros povos. Aí Deus olha para Isaías assim: tira a roupa, meu filho, e anda nu pela cidade. E a Bíblia diz que Isaías saiu nu pela cidade. E o povo, quando o profeta falava arrependei-vos, o povo não queria ouvir a voz de Deus. Mas quando viu o profeta saindo nu pela cidade, aí o povo: o que é isso? Porque o carnal, ele só entende a fala da carnalidade. Ele não entende. O profeta falava as coisas espirituais: olhe, o Senhor está trazendo arrependimento no meio de vós, arrependemos e convertemos. Povo, ó. Aí o profeta sai nu, sem ele e sem ver.
Aí o povo, que é isso? É escândalo. Aí Deus usou o profeta e falou assim: assim sois vós, estão nus perante mim. E Deus começa a fazer tantas coisas, se eu for relatar aqui na Bíblia, que Deus faz para poder chamar a atenção do povo. Porque quando nós estamos numa dimensão espiritual, Deus ele vai se revelar de forma espiritual. Mas quando nós estamos de forma carnal, é preciso Deus fazer algo para que você venha de uma forma diferente, para chamar a sua atenção. Senão você não vem. Então quando eles viram o profeta daquela forma, eles começaram a reclamar, dizer assim: não, que é isso? O profeta desse jeito, andando nu, plena praça. Aí o povo começou, não, agora o povo começou a enxergar. E Deus começou a fazer coisas para chamar a atenção do povo. E o apóstolo Paulo, nesse texto, capítulo 9, que nós acabamos de ler, versículo 24, capítulo 9, versículo 24, Paulo aproveitou-se que o momento que ele estava vivendo na igreja de Coríntios era um tempo que havia Jogos Olímpicos. Olha que coisa! Havia os Jogos Olímpicos naquele lugar, e esses Jogos Olímpicos, o povo da igreja de Coríntios, eles eram fera na corrida. Então Paulo ele vai começar a usar aquilo que eles vivenciam, a usar aquilo que eles idolatravam, a usar aquilo que eles mais gostavam, para poder eles entender Deus falar com ele. Você vai ver que muitas das vezes Deus vai chegar para nós e vai falar assim: não te quero fazendo isso, estou te chamando para a minha presença, pare de fazer tal coisa, pare de andar com alguém, pare de praticar tal coisa, pare de fazer tal esporte, pare de tal música, pare de vestir tal roupa, porque eu não quero assim. Aí o profeta fala e você não ouve. Aí Deus permite andar com fulano que não é para andar, toma uma cacetada ali. Fazer o que Deus disse para você fazer, não vá, faça mais isso, aí você toma outra lei. Por quê? Só vai entender dessa forma. Uma vez quando eu estava morando em Feira de Santana, não vou dizer o nome da igreja, porque nós estamos na live, e aí eu entrei na igreja, tinha um pastor que estava lá, e eu fui para o culto, não consegui me concentrar e saí chateado no culto e com o pastor. Porque o homem era bruto. Ele chegava na igreja quando estava na hora do culto, e estava fazendo uma coisa, uma oração. Se o obreiro não chegasse, eles diziam o nome: fulano de tal, você é lerdo, é? Por que você não veio para aqui? Que demora essa igreja cheia? E ele começava a pregar: olha, aqui é assim, tem que andar certo, correto diante de Deus. Se você quer ficar com suas perturbações de pecado, a porta da igreja só serve mentira. Pega a tua pista e vai pinotar, fazer esse pecado em outro lugar. O homem era bruto. E aí eu saí da igreja ali, revoltado. Falei: que é isso? Eu mesmo que não piso meus pés mais lá. Só que aí depois, com o tempo, meu coração se quebrantou. Eu passei, agora eu vou lá analisar. E eu comecei a passar uns dias a analisar a igreja. E eu percebi que o povo que Deus colocou na mão dele, não é que o pastor era bruto, é que o povo não sabia viver a liberdade que Deus chamou, e o povo só vinha no cabresto. E tem gente que é assim. Deus está dando a liberdade de você viver, usufruir tudo aquilo que Ele está lhe dando. Aí quando o crente não faz aquilo que Deus está falando, aí Deus vai falar assim: agora eu vou lhe pegar, vou lhe puxar, e você vai ver como é que eu vou falar com você agora. E aí eu entendi que aquele povo que estava lá só atendia dessa forma. Se ele amolecesse, o povo, sabe o que o povo dizia? Quando mudou de pastor, que entrou um pastor mais light, o pastor tipo João: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. Sabe o que o povo começou a dizer? Que pastor mais lerdo, sem unção e sem autoridade. Aí quando mudou o pastor e falou: raça de víboras, entrai pela porta, o povo: glória. Por quê? É um povo que não aprendeu a viver na liberdade, só vai no chicote, só vai no cabresto. E a gente tem que aprender a viver a liberdade que Deus nos deu. A igreja de Corinto estava dessa forma, vivendo a liberdade que Deus deu, e dizendo: uma vez justificado, então é me permitido fazer o que eu quisesse. Aí Paulo: é o que vocês querem? Vem aqui que eu vou chamar vocês na xixa. E nós temos que aprender, queridos, a viver nessa liberdade que nós não temos.
É uma liberdade que Deus nos deu, onde fica uma confusão no meio do evangelho. Uma vez o irmão chegou para mim, tinha 2 irmãos discutindo que o pentecostal é que tem o poder, que tem a unção, que tem não sei o quê. E o tradicional não fala em línguas, não profetiza e não sei o quê. E estavam os dois brigando, o pentecostal e o tradicional. Eu dei as costas, saí para eles nem me ver, mas terminou me vendo. Eu falei, eu não queria entrar nessa briga. E o outro me chamou no Sandro, eu falei, olha, seja rápido, eu quero ir embora. Ele falou assim, é o seguinte, eu estou falando para ele aqui que o pentecostal é aquele que dança mistério, que pula, sapateia e tal. E quem não faz isso é considerado como tradicional. Aí eu falei, meu irmão, eu sou pentecostal. Eu nasci no meio tradicional, mas eu sou pentecostal. Só que eu não deixei de ser tradicional. Ele, como assim? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não for tradicional, vai para o inferno. Você sabia disso? Se até aqui você repudiou algum tradicional, se até aqui você usa a palavra tradicional como algo ruim, vai para o inferno. Sabe por quê? A palavra tradicional significa aquele que conserva os bons costumes. Por isso que a igreja de Coríntios falava em língua, sapateava, dançava, entregava o recado, dom de revelação, profecia, interpretação, mas não era uma palavra, mas não era igreja tradicional. Não conservava os bons costumes. Na igreja estava pulando, lá fora estava adulterando. Na igreja estava dançando mistério e lá fora estava fazendo coisas que não agradam a Deus. Então todas as vezes que nós temos que pensar, sou pentecostal, mas sou um pentecostal na base tradicional, conserva os bons costumes. E o apóstolo Paulo queria trazer isso para dentro da igreja. Ele falou, como eu vou trazer de uma forma que esse povo entenda, para que esse povo possa entender. Aí a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo aproveita que estava vivendo um momento de corrida, um momento de Jogos Olímpicos. Aí no versículo 24 ele vai dizer, olha, vou falar uma coisa para vocês. Isso se aplica à nossa vida espiritual e à vida material. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas só leva o prêmio um. Você vai ver. Quando tem um jogo da seleção brasileira, são mais de 50 seleções, mas só uma leva a taça. Tudo que é jogo que acontece, todo mundo entra, mas só um leva a taça. Se eu pegar aqui nesse momento aqui, fazer uma brincadeira daquele de saco, botar todo mundo ali, olha, quem vai lá e volta vai sair. Só um vai levar o prêmio. Só um vai levar o prêmio. Só um sobe ao primeiro lugar. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não sabeis vós se você corre no estado, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Aí ele vai dizer, olha, correi de tal maneira que o alcanceis. Tem gente que nem está correndo mais para alcançar o prêmio. E tem gente que está correndo de forma errada. Porque nós temos o prêmio aqui na terra. Se você disser que não, então você não quer receber as bênçãos da parte de Deus. Porque quando os discípulos viram Jesus abençoando um bocado de gente, e eles estavam lá fazendo a obra com Jesus, eles foram logo lá, ei, e nós que largamos pai e mãe, tudo pelo Senhor, o que é que nós vamos receber? Jesus, ei, vocês têm a vida eterna e 100 vezes a mais aqui na terra. Tem prêmio sim para aqueles que estão ligados para a obra do Senhor, para aqueles que estão com Deus. Mas Paulo está dizendo assim, ei, tem prêmio para você. E nós sabemos que o nosso prêmio, o primeiro prêmio, ele é espiritual. A Bíblia fala da coroa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala do banquete, tem prêmio quando chegar no céu. A Bíblia fala de tantas coisas, mas tem um prêmio, abre aí minha querida, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Tem um prêmio que eu particularmente, eu acho o mais lindo de todos. Esse prêmio, sabe o que é? É a recepção quando você chegar lá no céu. Como é teu nome? Como é teu nome? Mônica? Vamos ver o que vai acontecer com tu quando chegar no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Agora vem o que eu acho mais lindo. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando tu entrares no
céu, vai entrar os portões celestiais. Lá tem um anjo lhe aguardando. Tu estenderás as mãos, ele colocar uma pedra. Tu receberás um novo nome, pelo qual só você vai saber qual é. Esse é um dos prêmios mais lindos que eu acho. Tu não será mais Thelma, eu não serei mais Sandra, tu não será mais Renata. Receberemos uma pedra e essa pedra vai conter um novo nome que só você vai saber que nome é esse. E Paulo está dizendo assim: ei, tem dificuldades no meio da jornada, porque o atleta, para ele correr as Olimpíadas, ele não corre no meio de qualquer jeito. O cara passa mais de um ano, as Olimpíadas é de 2 em 2 anos, então ele passa 2 anos comendo as comidas diferentes, fortalecendo o seu corpo, abdicando de tanta coisa, largando tanta coisa para fazer, para poder chegar no dia da corrida, ele está forte para a corrida. E não pode comer nada que contamine. E quando ele está preparado para a corrida, ainda tem os processos. Você já viu que aquele pessoal que para a corrida, ele cuida do corpo, aí sobe na balança. Ei, você está no peso ideal. Aí ele vai. Só que quando chega lá, só vai vencer aqueles que correm de forma adequada. Ou seja, aqueles que se prepararam de forma adequada. E todo detalhe vai fazer a diferença. Nós sabemos que quando Jesus voltar, no arrebatamento acontecer, haverá 2 julgamentos. Para aqueles que não aceitaram a Cristo, vai ser o julgamento eterno, morte eterna, junto com o inferno e o lago de fogo. Mas aqueles que conhecem a Cristo, vai ser o julgamento das obras, onde nós vamos receber a nossa pedra, a nossa coroa, pelo aquilo que nós fizemos aqui. E haverá um detalhe muito grande lá no céu. Tem crente com uma pedra, tem crente com 2, tem crente com 3, tem crente com coroa e tem crente sem nenhuma. Tem um crente que ele não faz nada. Vai ser salvo? Vai. Porque não é pelas obras que você salva, é mediante a fé. Mas o seu pedrinha lá no céu, vai ter não. E outra. E aqueles que faziam e rejeitaram, a sua pedra foi tirada. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus que Deus dá a quem não tem e tira até de quem tem. Cuidado. Você está achando que vai subir no céu, quando chega lá vai pegar um saco para encher suas coroas? Não vai dar nem no saco do G. Barbosa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: correi de tal maneira que o alcanceis. Seja na vida espiritual, ou seja na vida material. Por que é que tu tanto está correndo na tua vida e tu não alcançou ainda? Para analisar se tu está correndo da forma correta. Eita, meu Deus, é bom. Para analisar se você está correndo da forma correta. Se você está fazendo da forma correta. Eu vou lhe dar nessa noite aqui, louvado seja Deus, versículo 24, a Bíblia diz que todos correm e a mim um vai levar o galardão. Depois ele vai dizer que assim correi para conquistá-lo. Paulo ainda ele é um cara bom. Ele ainda vai falar com o povo: olha, vocês têm que a partir de hoje correr de forma que vocês possam conquistar. Porque tem crente que na hora da conquista, ele corre de forma aleatória. Ele vai correndo de forma aleatória. Às vezes tem uns que estão até assim. Já viu aquela pegadinha que acontece? Que o cara está passando, aí daqui a pouco vem uma multidão de gente. Aquela pegadinha que, louvado seja Deus. Se o cara está passando, aí daqui a pouco ele está sozinho andando. Aí vem aquela multidão de gente atrás dele e começa a correr. Aí ele faz o quê? Segue a multidão e vai correndo. Tem gente que está assim. A pessoa está correndo com um objetivo, ele não sabe nem o que é, cola atrás e corre junto. Está correndo por quê? Não sei. Por que você está aí? Porque meu irmão está aí também. E Paulo está dizendo aí: correi de forma que alcanceis. Versículo 24. Correis de forma que alcanceis. Paulo está dizendo: vocês não podem correr de qualquer jeito. Vocês não podem ir de qualquer maneira. Até na batalha espiritual, quando você vai, você não pode ir de qualquer maneira. Quando nós fomos lá para a Vazinha e temos o campo de uma família que, graças a Deus, são 12 ou é 13 pessoas que aceitaram Jesus. A gente chegou lá, eu, a pastora Ana, Thelma e a pastora Belina. Quando a gente
gente chegou lá, o rapaz já estava endemoniado no chão, rodando igual uma cobra. Quando a pastora Ana chega de junto da menina, o demônio tomou, paralisou os braços e as pernas caíram. A pastora Ana pegou ela aqui pelo pescoço assim, ó. Pegou aqui pelo pescoço para ela não cair. E aí eu olhei para a cara da pastora e falei, a minha líder está ali, eu vou esperar o comando. Olhei para a cara da pastora, ela quieta. Olhei para a pastora Ana quieta. Olhei para a Thelma quieta, eu falei, vou ficar quieta. E aí eu fiquei esperando. De repente, a pastora levanta, olha para mim assim, filho, começa a adorar. E no meio da adoração, os demônios foram saindo, manifestando e saindo. É uma legião. Manifestava e saía. E a gente adorando, adorando. Sem dar uma palavra, sem orar. Manifestando e saindo, manifestando e saindo, manifestando e saindo. Chegou uma hora que ele levantou o menino, botou em cima da janela. E a pastora falou assim, ele vai cair, segura aí. E a gente trouxe para aqui, manifestava e caía, manifestava e caía. Por quê? Nós estávamos correndo, mas não de qualquer forma. Havia uma direção. Se nós fôssemos de qualquer forma, bota a mão na cabeça aí, sai diabo, sai. E não ia sair. Só que naquele momento Deus queria trabalhar com louvor. Aí você entende, não é muito mais fácil botar a mão na cabeça e o nome de Jesus sai? Eu estava aqui de um jeito, pergunta à pastora Ana, que a casa não tinha nem um lugar. E aqui um sol quente de meio-dia, eu batendo no violão, cantando aquela música que a pastora gosta de cantar, que Deus já tem um mistério com ela. Vem com o peso da tua glória, o sol desceu. E aqui. Aí uma irmã do outro lado sentiu pena de mim, mandou o cara pegar o guarda-chuva, mas eu já tinha queimado uma melanina já. Aí trouxe o guarda-chuva, botou aqui embaixo de mim. Eu falei, Jesus é fiel, lá no deserto mandou a nuvem, aqui mandou também. E aí nós ficamos lá, meu irmão, na batalha espiritual. Pá, louvor, que Deus manifestou. Aí você entende, por que o louvor? No momento que estava louvando, tinha um pessoal do outro lado, jogando. Pararam de jogar, ficaram tudo olhando. Do outro lado, os vizinhos saíram dentro de casa. E aí começou aquele ambiente todo mundo vendo. Todo mundo ouvindo. E os demônios obedecendo. Por quê? Corremos de forma que trouxe resultado. Correi de maneira que o alcanceis. E nós estamos assim dessa forma. E eu quero te mostrar aqui 3 coisas que Deus falou comigo. Coloca aí em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ver que 3 formas que acontecem na nossa vida que nós corremos e não alcançamos. E a gente fica, mas Deus, eu me esforço tanto, eu faço tanto. Eu sou batalhador. Tem gente que fica até empolgado, né? Eu acordo cedo, sou batalhador, não sou preguiçoso. Mas vamos lá. Uma das coisas é porque nós não alcançamos. Irmãos, quanto a mim, não julgue que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para o que estão diante, louvado seja Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Primeira coisa, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. A primeira coisa que tem que ter na sua vida, se você deseja conquistar algo, você tem que se desligar do passado. Tem gente que não consegue conquistar algo porque ainda está preso pelo aquilo que perdeu. Tem gente que não consegue avançar porque quando alguém fala assim, ei, você tem tal coisa, por que você não... Vamos dizer aqui, irmã, faz um bolo para você vender, Deus vai prosperar. Ah, eu não, porque no dia que eu fui fazer aquele bolo lá na igreja, solou. Então aquilo me travou. Ei, não haverá prosperidade quando você não se desligar desse bolo que solou. Então se Paulo falou assim, olha, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Quem era Paulo lá atrás, irmão? Era um cara que perseguia crente, era um cara matador. Paulo era tão terrível que quando a Bíblia diz que ele cai do cavalo e fica cego, Deus vai falar com quem? Com Ananias. Para ele ir até Paulo, o que foi que Ananias falou? Não, eu vou lá porque agora o Senhor está comigo. Não, falou, eu vou lá? O homem matador, um homem traidor, um homem que não quer nada com a palavra. Foi o que Ananias disse. Aí Deus falou, tu vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Louvado seja Deus. As pessoas podem até olhar até o passado,
As pessoas não, vamos voltar. Os coveiros. Porque a Bíblia diz que aquilo que você fez no pecado, Deus pegou, abriu uma cova e jogou no mar do esquecimento. E o mar do esquecimento, se você for estudar sobre o mar, os homens colocam as suas roupas para mergulhar, eles colocam o oxigênio para ficar debaixo da água, só que existe até uma certa profundidade que eles podem descer, suportar, porque se descer mais do que isso, os órgãos são comprimidos, ele morre lá embaixo. E Deus jogou o pecado, o meu passado, o teu passado nesse lugar, onde que desce vai comprimir os órgãos e morrer. Aí fala, irmão, você não vai morrer? Vai, porque a Bíblia diz que Deus destrói aquele que fala do seu irmão escondida. Aí vem enfermidade, porta fecha. Aí vem falando e as coisas vêm acontecendo. Ah, por que isso? Não sabe não? Deus está falando contigo agora. Aí Paulo falou, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu não quero nem saber o que é que falam de mim. Olha, observe que quando o apóstolo Paulo vai se falar de Paulo, de um homem para falar de Paulo, ele vai dizer, eu não vou lá não, esse homem é pecador, esse homem aí é um matador, vai trazer o passado de Paulo. Mas quando chega no reino espiritual, que o homem estava passando, viu Paulo fazendo milagre, aí chegou uma mulher que tinha demônio e falou assim, eu te conjuro que tu sai daí no nome do Deus que Paulo prega. Aí o demônio chegou para Paulo e falou assim, Paulo eu conheço. O reino espiritual conhecia a conversão de Paulo, sabia que era Paulo e sabia que era um homem de Deus, mas no reino terreno os coveiros queriam trazer o passado de Paulo. Meu Deus! E isso que está acontecendo hoje no meio da igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo de geral. E deixa eu te dizer, tsunami vem, Covid vem, e muitas coisas vêm para levar essa enxurradinha aí, ó. Para levar esse povinho aí. Porque Deus não vai levar uma igreja impura. Por isso que Jesus falou que nos últimos dias a figueira vai balançar. E a figueira não é o ímpio, a figueira é o crente. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias se levantariam homens presunçosos, amantes de si mesmo, avarentos, contra tudo e contra todos, contra o pai e contra a mãe. Mas ele não foi lá fora, ele falou dentro da igreja. Esse povo que Paulo falou foi dentro da igreja. Por isso não se assuste. Tem crente que pelo século XXI, as portas de Jesus vêm, quando a coisa acontece, ai meu Deus, que horror, não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia fala que tudo isso vai se levantar e é dentro da igreja. Aí eu falo assim para você. Eu estava lendo essa semana o livro de Mateus, que a Bíblia fala assim, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E o Espírito Santo bateu no meu coração e falou assim, que a profecia não se cumpra na sua vida. E é o que vai acontecer. Aí a gente fica mascarando uma coisa, diz assim, olha, as coisas vai melhorar, as coisas vão ficar bom, e não sei o quê. Não, em relação à sua vida vai sim, porque Deus te guarda. Mas em relação ao mundo não. Não vai não. O que há de vir por aí é os sinais da volta de Cristo. No tempo dos nossos avós, bisavós, a gente poderia falar assim, Jesus está voltando. E a gente ficava lá. Mas hoje, a gente diz assim, ó, Jesus está às portas. Tudo já começou a se cumprir. As coisas estão acontecendo. Por isso que nós temos que ficar ligados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai dizer, ei, vocês têm que se desligar daquilo que é passado e correr para aquilo que está diante de vocês. Diante daquilo que Deus, Ele já determinou para vocês. Tem tanto crente com promessa, mas não vive ainda porque está ligado ao passado. Ah, porque eu perdi isso, porque meu marido se foi. Olha, ô Jesus, tem uma irmã que eu estou conversando com ela 12 anos, o marido largou, foi embora na igreja. Ah, porque o profeta falou que vai trazer. E tu 12 anos esperando. Falei, irmã, larga esse andu em nome de Jesus e vai viver a tua vida, que Deus vai colocar um homem de Deus na sua vida e você vai viver. Oxi,
E a gente fica preso lá, ao sentimento, porque não sei o que. Deus está ali, ó, botando outra pessoa na frente, botando o homem de Deus, botando uma bênção, e a pessoa está lá, lembrando do passado. Se desliga, meu irmão. Já viu falar no LX? Desapega? Tem muita gente apegada com o passado. Tem muita gente também apegada a coisas que nunca teve. Você já viu aquelas pessoas que criam um sentimento por algo que ela nunca teve? Só de olhar. Aí tem muita mulher ainda que não está naquele tempo do o príncipe encantado. Eu olhei e fiz a figura. Vem no cavalo branco. A minha Bíblia diz que o único que vem no cavalo branco é Jesus. Agora, sua mente está pintando algo para você que não existe. Não vem. E a gente fica dessa forma, preso até coisas que a gente só viu. Aí desejou e fica, não, mas eu queria assim. Aí Deus, mas eu estou te dando assim, porque está lapidado, está na bênção. Eu dava a minha menção sobre ele. Não, mas não é o que eu sonhei para mim. Está presa lá atrás, está presa lá atrás. Vai conquistar um trabalho. Eu quero dizer uma coisa. Quando Deus me prometeu um trabalho, que eu fui para a Florestal, entenda esse mistério aqui, eu ganhava 7 mil reais. Mas antes de ir para a Florestal, Deus me tinha me feito uma promessa que eu ganharia esse valor. Só que quando Deus me fez a promessa, abriu um trabalho de salário mínimo. E aí eu não vou morrer não, caí para dentro. Sabe por quê? Você fica tão apegado à promessa que Deus lhe faz, e você não entende os meios que Deus está trabalhando para trazer a promessa. Porque o Deus que eu conheço, Ele abre uma porta, e dentro dessa porta Ele abre outra porta. Eu fui para um trabalho de salário mínimo, ganhava na época o salário mínimo, era R$411 no posto de gasolina. De lá eu conheci uma gerente da empresa de ônibus Santana. Fui para a empresa de ônibus. Lá fui para o salário mínimo, eu já ganhava lá mais do que o mínimo, ganhava 800 e poucos reais. De lá eu conheci outra pessoa. E aí eu fui para a Florestal ganhar 7 mil reais. Deus foi abrindo portas, me ligando a pessoas, até que a promessa dele se cumprisse. Aí você fica, não, mas Deus me disse que eu vou ganhar 3 salários mínimos. Essa coisa de um salário mínimo é porta do Satanás, eu não vou entender não. Você precisa entender a promessa, e você precisa entender o trabalhar da promessa até chegar até você. Lembra da semana passada? Aí está orando pelo marido, orando pela esposa. Senhor, cuida, trata, lapida, me entrega, Senhor. Eu já não aguento mais. Aí Deus está bom. No outro dia o marido levanta. Oi, é o que, amor? Não, você tinha uma dorzinha aqui. Aí a mulher vai trabalhar. Daqui a pouco só vê a notícia. Olha, desceu para o hospital, está internado. Aí vem a mulher, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Aí Deus falou, minha filha não vai morrer não, eu estou trabalhando. Tu não pediu para eu trabalhar? Tu não pediu para eu lapidar? Tu não pediu um vaso novo? Tu não pediu para eu envolver ele na minha obra? Só que tem um porém, ele só vai assim. Tem crente que o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo João vai chegar, filhinhos. Aí ele vai ser obediente. Estou aqui para te obedecer. Mas tem aqueles que o apóstolo vai ter que chegar. Venha para cá, sou obediente. Aí Deus está trabalhando para lhe dar promessa. Só que você não entende os meios que Deus está usando para lhe entregar a promessa. Aí o apóstolo pode dizer, ei, eu olho para aquilo que está diante de mim. Você está olhando lá para trás. Eu já estou vendo um homem lapidado, curado e santo na minha presença. E tu está olhando lá o homem em cima da cama doente. Você tem que se desapegar, meu irmão. Tem gente que está preso hoje aqui na sua vida financeira, naquilo que é para conquistar, pelaquilo que ele mesmo fala. Tinha um obreiro lá na nossa igreja, Diácono Ricardo, até afastado, que quando dava oportunidade a ele, eu fazia assim, ó, botava o dedo dentro dos meus ouvidos. Vou dizer por quê. Porque toda vez que ele pegava o microfone, ele falava assim, eu estou aqui, eu vou cantar um hinozinho. Depois eu vou ler uma palavrinha. Tudo dele vai diminuindo. Depois tudo que ele ia fazer, que ele tinha empresa para fazer o contrato, os contratos grandes iam para os outros, e ele sempre ficava com um contrato menor. Eu falei, se tudo na tua vida não diminuiu, meu filho. Agora não vai querer ganhar dinheiro, você quer muito.
E a gente fica assim, porque eu não posso, eu não consigo. Fulano foi porque nasceu no berço de rico. Fulano conseguiu. Aí fica olhando para fulano, olhando para ciclano. E Deus falando, olha para tu, eu estou querendo te abençoar. Não é pelo que você tem, não é pelas suas forças, é pelo que Deus lhe prometeu. Aleluia. A gente tem que entender isso, que se nós estamos debaixo da promessa, nós vamos esquecer das coisas que se passaram. O que passou, passou, irmão. O que perdeu, perdeu. Não vai, é como Davi. Poderia eu trazer meu filho de volta? Não, não posso trazer meu filho de volta. Então eu vou comer, eu vou beber, vou colocar a melhor roupa, vou subir o templo e vou adorar a Deus. E a gente fica lá. E tem gente que ainda está magoado. Que quando o outro chega aqui, o diabo ainda manda o outro para ficar do lado da pessoa e fala assim, tu não conseguiu mesmo, né? Não. Mas por quê? Por causa de fulano. Atravessou no meu caminho e eu não consegui. E vai morrer, vai subir no arrebatamento e não vai conseguir. Porque está preso. Irmão, nós temos que entender o seguinte: se você está debaixo da promessa, você tem que se desligar daquilo que está lá atrás. Por que a sua empresa não cresce? Quando eu falo empresa, eu não estou falando só os irmãos que tem empresa grande, não. Quem vende bolo, quem vende geladinho, quem vende um bocado de coisa. É porque a forma que você enxerga para ela, olha para ela, é de uma forma pequena. E quando tem um irmão que pensa de forma grande, já quer ser rico aí. Já é medida rica. Só pensa em grandeza. Não, ele vai ficar igual a tu, pensando em coisa pequena. Será, irmão? A forma como você enxerga os seus negócios, a forma como você olha aquilo que você quer alcançar, é como você vai alcançar. Por isso que Paulo falou, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e olho para aquelas questões diante de mim. Eu não vou ler o texto não, que vai ficar grande, mas no livro de Êxodo, capítulo 18, tem um segundo ponto. A Bíblia diz que Moisés se assentava todos os dias para julgar a nação de Israel. Ei, já é cansado pegar Nova Jerusalém, sentar aqui e botar todo mundo para vir conversar, dialogar, querer saber, fazer aconselhamento. Agora imagine Moisés aconselhando uma nação. Aí a Bíblia diz que aquilo que Moisés estava fazendo estava trazendo desgaste para ele. E o seu sogro se levantou assim: Moisés, faz o seguinte, levanta homens que possam te ajudar. E você só vai responder pelas coisas mais graves. E assim Moisés fez. A Bíblia diz que Moisés colocou homens competentes, cheios da unção de Deus, para responder pelas coisas pequenas. E as coisas mais graves foi até Moisés. Sabe por que Moisés não tinha sucesso na liderança dele? Porque não tinha prioridade. E tem muita gente na igreja assim dessa forma. Faz isso, faz aquilo. Que fulano está ali doente e eu que vou lá, porque alguém tem que representar a igreja. Que não sei o que está dessa forma, precisa de aconselhamento, eu vou lá. Que não sei o que, o louvor ficou parado, eu tenho que ir. Que não sei o que, vai indo. Aí você começa a abraçar para fazer tantas coisas, não sabe o que é prioridade, aí o que faz? Nem prospera um, nem prospera outro, e passa anos e anos e anos e anos e anos, você está no mesmo lugar, tanto na sua vida financeira, na sua vida sentimental e na sua vida ministerial. Moisés estava desse jeito, querendo abraçar a nação toda, sentado, cansado. Aí já falou: meu filho, tu está se desgastando. Levanta alguém e a prioridade vai ser as coisas mais graves. As coisas pequenas, outras pessoas vão cuidar. E a gente fica assim: você quer o que eu não pensei? Não, eu vou fazer um curso de pedagoga. Mas eu não estou aqui pensando também se eu faço medicina. Aí fica assim, cheio de coisa. Não sabe o que quer. Aí o crente está ali. Aí chega aquele que chega: irmão, você está fazendo o quê? Está vendendo o quê? Eu estou vendendo um bolo. Olha, mas se você botasse aí umas trufazinhas, a irmã ia vender. Aí chega: olha, mas se você botasse aí um milho assado, você ia vender. Você nem prosperou no bolo ainda. Você nem fortaleceu a sua empresa ainda. Você já está botando outras coisas. Aí no final de tudo, fecha um, fecha outro e acaba tudo. Por quê? Não teve prioridade. É a mesma coisa na vida espiritual. Isso vai mais para as mulheres, porque os homens é relaxado para orar. A mulher sai daqui, guerreia, vai para o monte. A grande maioria dos homens é relaxada. Ela não é, meu pastor? Não tem onde correr. A grande maioria dos homens. Aí as mulheres
mulher sai, levanta, cozinha. Ó a vida da mulher. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, primeira coisa é ter nascido homem. Por quê? Mulher, levanta cedo, cozinha, passa, vai em casa, cuida do filho, vem para a igreja, vem para a campanha. E tem aquelas que tem os carros da igreja, aí vem cumprir com seus carros, aí volta de novo, dorme, acorda e volta a fazer todo dia a mesma coisa. Mulher ruim, ser mulher ruim até para se arrumar. 5 minutos, se você ligar para você, moção, vamos ali no monte. Pronto, levantei, botei a calça, pulei do sapato e botei a camisa embora. Agora chama a mulher para sair. Escova no cabelo, maquiagem, perfume. As roupas ela tem que botar a roupa e vir na frente do vestido, do espelho. E tira, e coloca. Até para se arrumar é difícil. Mas o homem não, já é mais fácil. Isso é o que acontece, porque não tem, se você não tiver prioridade na sua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Deus abre porta dentro de outra porta. O que é que Deus faz? Lhe coloca dentro do emprego, lhe fortalece lá, faz com que você tenha conexão com outras pessoas, que já está fortalecido no emprego e vai abrindo portas. E a gente fica lá ouvindo a voz dos outros, bota isso, faz aquilo. E não. Eu conheço um empresário aqui de lá, conheço que tinha uma casa de matéria e construção, mandava ela colocar outras coisas dentro da casa de matéria e construção, ela colocou, e outras coisas, e o que era o principal que vendia, ela não colocou. Fechou. E quando eu estava falando aqui da mulher, que me saiu aqui da memória, mulher tem esse defeito. Pelo fato dela fazer tudo, ela não tem prioridade. Ela pensa no marido, ela pensa no filho, ela pensa na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tanto para a mulher como para o homem. A primeira prioridade é você. A primeira prioridade, você tem que botar na sua cabeça, é você. Glória a Deus. Você não é a coluna da sua casa? Porque meu filho isso, não vamos orar, vamos jejuar. Se você está bem para jejuar, como é que você está? Se tu morrer. Uma vez eu ouvi a história de um pregador que ele subiu, foi para o hotel orar. E tinha um jovem curioso que falou assim: eu quero ouvir esse pregador famoso orar, eu quero saber qual é a primeira palavra que ele vai dizer. E ele dobrou os joelhos, foi orar. Aí o menino botou o ouvido bem assim na porta. E o pregador falou assim: Senhor, me abençoe, me guarde, me fortaleça. E aí o menino saiu frustrado, porque achou que ele ia orar pela nação, ele ia orar pela igreja, ia orar pelos líderes. O pregador foi orar primeiro por ele. E nós estamos assim, dando prioridade a tanta coisa. E você como é que está? Gente doente, pressão lá em cima, açúcar lá em cima. Não, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não sei quem vai falar. Pronto, vá fazer porque ninguém vai falar, depois tudo morre. E esse mesmo que ia falar, agora vai para o teu enterro. A gente ri, mas é um negócio sério. Nós temos que saber o que é prioridade, irmão. Senão o que acontece, como Paulo falou no versículo 24, vai correr e não vai avançar. A irmã Renata tem empresa dela, ela sabe o que é prioridade. Outros irmãos têm empresa aqui, sabem o que é prioridade. Irmão Paulo e outros irmãos sabem o que é prioridade. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você vai colocar algo que é prioridade, muitos não vão entender. Vai dizer que é egoísta, vai dizer que você não tem amor, que você só pensa no seu umbigo. Ei, um carreteiro, cadê os carreteiros da igreja aqui? Cadê Daniel? Se você descer uma ladeira e tiver um carro pequeno na sua frente, a mãe de quem vai chorar? A sua ou dele? O que é isso? Prioridade. E a gente tem que ter, irmãos, senão nós nunca vamos alcançar. Eu estou falando de coisas que eu já passei por isso. Vou fazer isso embora, vou fazer isso embora. E depois eu fui ver, fiz tanta coisa e fiquei no mesmo lugar. Não fui para canto nenhum, não ganhei nada, não prosperei nada. Só fiquei mais chateado e com problemas para resolver. E a gente tem que ter, Paulo vai dizer, Moisés estava dessa forma, ele não tinha prioridade. Agora vamos lá, pode continuar mesmo. Terceira coisa, João capítulo 2, versículo 4. Quem lembra desse episódio?
Jesus está onde? No casamento, nas bodas de Canaã. A Bíblia vai dizer o que é que faltou? Vinho. Aí chega Maria e vai dizer o quê? Ei, o vinho faltou. Foi o que Jesus falou com ela? Que tenho eu contigo, não é chegada ainda a minha hora. Você nunca vai saber, você nunca vai alcançar nada na sua vida, se você não souber a hora de você agir. E ficar deixando as pessoas lhe questionarem, lhe falando a hora que você tem que fazer e a hora que você não tem que fazer. E tem crente que está assim dessa forma. Ele não tem a maturidade espiritual suficiente, ele não tem a personalidade suficiente para dizer um não. Ele não tem a maturidade suficiente para dizer, a hora é essa que eu devo fazer. Não, fica pelas pessoas. Maria chegou, ei Jesus, acabou o vinho. Como é que pode ter um casamento sem vinho? Jesus, ei, eu não tenho nada contigo, não é chegada a minha hora ainda. E às vezes a gente não alcança as coisas por conta disso. A gente fica, as pessoas ficam, se você fizesse assim, tal, ei, faça assim. Aí começa a se intrometer em algo que é algo de você e Deus. A Bíblia diz, analisai e retei tudo que é bom. O conselho ele tem que ter, as palavras tem que ter, mas o comando da hora de fazer não tem que ser você. Você que tem que determinar. Maria que vai botar pressão psicológica em cima de Jesus. O filme acabou. Como é que pode haver isso? Não é chegada a minha hora. Eu não tenho nada contigo. Na hora certa vai acontecer. E quando foi na hora certa, Jesus mandou pegar as talhas e transformou a água em vinho. E é isso que nós temos a aprender. Senão nós não vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou. Conseguir alcançar. Olhe o que Timóteo, agora pode colocar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nós já estamos encerrando. Olha o que Timóteo falou. Vamos ler junto comigo para vocês não dormirem. Vamos lá? E Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Observou? Se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se você está correndo por algo na sua vida, seja material ou espiritual, você tem que correr ou militar de forma legitimamente. Como? Você tem que seguir algumas regras, algumas são que eu falei para você. A partir de hoje você tem que se enxergar de uma forma diferente. A partir de hoje você tem que se ver de uma forma diferente. A partir de hoje você tem que olhar para a sua família de uma forma diferente. Não adianta você querer orar pela sua família se você pelo menos não acredita naquilo que você fala. E tem crente que é assim, fala por falar, mas não acredita se fala. E como você fala se o crente acredita naquilo que ele fala? Ele diz assim, eu creio que meu filho vai ser liberto. Eu creio que Deus começa e traz aquela palavra e a igreja, oh glória a Deus, tal, aleluia e tal. Na hora que a coisa aperta para o filho, sei não, está tão difícil. Ele não crê naquilo que ele falou. Olha o versículo 25. Não, versículo 26 de 2 Coríntios, de 1 Coríntios 9, vai dizer, portanto, eu assim corro, não como na incerteza. E tem muita gente correndo na incerteza. Está assim, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que aquilo realmente vai acontecer? Porque todo o processo no culto dentro da igreja é para estimular você a entender que é possível se vencer. Mas internalizar a certeza é você que tem que fazer. E tem muita gente assim dessa forma. Será que vai acontecer? E a Bíblia vai dizer, Timóteo falando, pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. O que é combater no ar? O vento está aqui. Aí a pessoa está assim, ó. Está dando murro em quem, fulano? E tem pessoas que estão assim, combatendo como se estivesse combatendo no ar. Por quê? Não está usando as armas de forma correta. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter prioridade. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos prende
E nós temos que fazer tudo dentro daquilo que Deus nos ordenou. Nada de viver sob pressão. A minha avó dizia que quem vive de pressão é panela, né? Panela de pressão. Ela que tem que pegar pressão, não é a gente. Se a gente for viver dessa forma, a gente nunca vai ter uma personalidade formada para a gente prosseguir, para a gente ir à frente. Já viu aquelas pessoas que vão montar um negócio, aí ficam botando lá, mas o país está assim, o país está assado, e vem não sei o quê. Aí você vai ouvir o que a pessoa falou, e você deixa de fazer e perde a bênção de Deus. Para nós encerrarmos, versículo número 27, Paulo vai dizer: mas eu subjugo o meu corpo, e reduzo a sujeição, para que, por nenhum meio que eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Aqui está dizendo, e eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. A gente olha para esse versículo aqui, eu quero aproveitar, quero quebrar um paradigma aqui. A gente acha que essa palavra é só para as pessoas que estão em cima do púlpito pregando. Que naquilo que eu prego, subjugo o meu corpo, para que naquilo que eu prego eu não venha ser reprovado. Não. Quando Paulo está falando da palavra, ele está falando da palavra que sai dos nossos lábios. Quando a sua irmãzinha chega na igreja, triste e abatida, que você abraça ela e fala: oh, não fique assim não, Jesus é contigo, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o seu quadro, vamos orar e Deus vai mudar a sua história. Você está lá abraçada com a irmãzinha, falando tudo isso. Quando chega o dia da sua aprovação, nem na igreja você vem. Triste, abatida, acanhada dentro de casa, entra logo dentro da caverna. Aí naquilo que você pegou para sua irmã, você foi o quê? Reprovado. E às vezes a gente acha que a coisa é só para quem pega aqui dentro do púlpito, em cima do púlpito. E não é não. As suas atitudes, as suas palavras são reprovadas pelas suas atitudes. Por isso que Paulo está falando. Você está dizendo para o seu irmão se levantar? Permaneça de pé. Você está falando para o seu irmão: não chores? Você vai ter que ser forte no dia da tribulação. Você está falando para o seu irmão: seja fiel? Você vai ser provado na sua fidelidade para com Deus e para com a sua liderança. E às vezes a gente fica de lá. Teve um pastor que dizia que a hora que o crente mais mente é quando ele está louvando. E se a gente for parar para pensar, é verdade. Não é? Aquela música da harpa que a gente canta: tudo entregarei. Já ouviu? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito. Diz: tudo entregar. Aí Deus fala: me dá um pouquinho a mais. Não é não tudo, é um pouquinho a mais. Então nós temos que analisar, porque naquilo que nós falamos, nós vamos ser provados. E aí que nós vamos ver se vamos ser aprovados ou não. Lembra aquela promessa? Quando Deus falou contigo, que você chegou no culto e falou assim: eu vou agir dentro de casa de uma forma diferente. Eu vou aprender a me calar. Aí Deus olha do céu e vai falar assim: lembra da pregação de domingo? Lembra da pregação de domingo? Aí Satanás sobe aos céus e fala: Jeová, aperta só um pouquinho, muito não, que tu vai ver se ela não vai de novo abrir a boca e sair dentro de casa. Esse ano eu prometo que ano novo virou e eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou ser um servo fiel, vou estar mais nos cultos, vou me entregar para a obra. E o que eu tenho não é meu, agora é de Deus. Aí vem: vamos provar para ver se é isso mesmo. Queridos, tudo que nós falamos entra primeiro no processo de provação. Não tem para onde a gente correr. Tudo que nós falamos entra no processo de provação para depois ser aprovado. E lá no livro de Timóteo, quando Paulo vai levantar os apóstolos, fala assim: ó, primeiro seja provado
provados e depois aprovados. Por quê? Deus primeiro passa na manhã. Vou lhe dar um exemplo para nós encerrarmos. Quando Deus chama Gideão, chamou com quantos? 32 mil. 32, né? 32 mil. Um líder como ele, ou qualquer um de nós que fosse lídermos, e vamos supor, nós vamos entrar numa batalha aqui agora, nação contra nação. Aí tem uma nação ali que tem 10 mil. Aí Deus fala assim, aí você olha para você e conta, não, eu tenho 33 mil, oxe, já venci, já ganhei. Só que Deus, Ele sabe do que vai acontecer lá na frente. Aí Deus primeiro vai assim, ei meu filho, está empolgado porque está com 33, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar, vou passar peneira e vou lhe mostrar quantos verdadeiramente está com você. Porque tem aqueles que andam do nosso lado, e quando vai na hora do louvor, quando a coisa aperta, aí você vai olhando para trás para o retrovisor, aí ficou um. Aí é muito apertado, está muito estreito, para tu. A prova é tua, a cruz é tua, tu que leve. Aí vai deixando 2, aí quando pensa que você está sozinho. Jesus começou o ministério com quantos? 12. Pegou quantos para subir para orar? E terminou como? Ah, tá bom, porque a coisa lá era mais estreita. A coisa lá em cima com Jeová era mais estreita. Então primeiro Deus vai provar. Aí Deus vai provando. Gideão no final ficou quanto? 300. Mas foi os 300 que ele venceu a batalha. E sem pegar na espada. Por isso que primeiro nós vamos ser provados, para depois sermos aprovados. Você quer crescimento na sua empresa? Aí Deus dá um apertozinho, a coisa vende pouco, não começa a acontecer. Aí Deus, vamos ver se vai murmurar, vamos ver se vai dizer que o mês passado foi melhor que esse mês, que está horrível, o negócio está prestando, vamos ver. Aí Deus, não, andou de boa. Deus, agora vamos derramar sobre você algo que você. Aí Deus faz, vou fazer algo agora que nem seus olhos viram, nem ouvido ouviu, nem chegou ao teu coração, vou derramar sobre você. É assim que Deus faz. Primeiro vamos ser provados e depois vamos ser. Eu passei 9 anos numa prova para não entender uma profecia da parte de Deus. Vou revelar para vocês aqui agora. Eu vou fazer. Rapaz, está passando rápido. Eu vou fazer 8 meses aqui na igreja. E era para eu estar chegando hoje, no final do ano, é para eu estar chegando aqui há 10 anos dentro dessa igreja. Eu estava. Ó como Deus. Eu vou revelar para vocês aqui agora, para não encerrar. Ó como Deus tem algo essa igreja Nova Jerusalém. Deu um dia que eu botei o pé e falei, aqui tem algo diferente. Eu estava em Feira de Santana, queridos. E eu estava jogando bola com os irmãos, passei na casa de uma irmã que é pastor. Eu falei assim, meu filho, vamos aqui orar. Eu falei, eu não, estou todo sujo de bermuda, não sei o que e tal. Eu usava minha bermuda normal, tal, mas na de oração eu queria estar com a minha calça. Eu aprendi isso com o meu ex-pastor. O meu ex-pastor, toda vez que ele ia orar, ele tomava banho, a mulher passava a roupa dele, colocava terno, gravata, o melhor perfume, e ele ia falar com Deus. Ele só falava com Deus dessa forma, cheiroso, arrumado, barbeado, cortava o cabelo, entrava no quarto e falava com Deus. E aí está eu nesse lugar, pastor, vamos orar. Eu falei, não. Aí eu vi Jesus insistindo demais, falei, eu vou. Deus não deixou nem eu entrar na casa. Quando eu cheguei na porta da casa aqui, Deus tomou o profeta de Aracaju, o pastor Marcos, falou assim, ei homem, eu tinha terminado de mudar de uma casa de aluguel. Falou assim, ei homem, tu vai mudar. Aí eu dentro de mim, no meu coração, caladinho, murmurei lá dentro. Mas Deus, tu sabe que mudança é uma coisa tão ruim, por que tu não me disse que tu não me quer nessa casa? Depois que eu mudo, eu só vai falar que eu vou mudar. Quando eu terminei de pensar, Deus tomou um de novo. Ei, tu vai mudar de cidade, porque é necessário você mudar. Aí eu fiquei pensando, necessário mudar? Mas eu estou bem, estou trabalhando, estou comendo, estou bebendo. Mas aí as portas tudo começam a fechar na minha vida. E aí eu tinha moral com o cara que era o presidente dos rodoviários em Feira de Santana. Ele mandava a carta dos outros e empregava. Ele ia junto comigo, me levava no lugar e eu não conseguia emprego. Aí eu falei, gente, tem... Aí ele ficou angustiado com isso. Eu falei, não, fique tranquilo, o Jonas sou eu. Aí ele, o que é isso? Eu falei, tu não é crente, tu não vai entender não. E aí fique tranquilo, não precisa preparar trabalho para mim não. E queridos,
Chegou um momento que dentro de casa não tinha nada para comer. Dobrei meu joelho e falei assim, eu não aguento mais não, Jesus. O que é que tu queres da minha vida? Na minha o telefone tocou. Meu cunhado, consegui um trabalho para você aqui. Alagoinhas. Eu falei, logo o lugar que eu não queria voltar. Irmão, eu não queria voltar para Alagoinhas não. Nada contra. Mas quando você sai de Alagoinhas que vai para uma cidade que tem um patamar lá, você não quer voltar não, pai. E aí, voltei para Alagoinhas. Olha como Deus prepara. Só que eu não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, e você está precisando de quanto? Eu falei, vou ver se Deus está desse negócio mesmo. Eu preciso de R$1.000. Porque R$50 eu vou botar no bolso para passagem e 950 eu vou deixar para a mulher aqui e os meninos. Para daqui a 30 dias eu voltar e buscar. Ele foi lá e depositou. Eu falei, Jesus, está um negócio, eu vou. Quando eu estou aqui em Alagoinhas ganhando meu bem, meu dinheirinho, bem, ganhando 5 mil e pouco. Aí eu fui na igreja da pastora Renata. O Lucas me chamou lá e eu fui de gaiato. Cheguei e fiquei lá sentado no canto, falei, eu não quero tocar nem nada. Quando eu estou lá no canto, cantinho, vem a pastora Renata. Falei, vem Jesus de novo. Ela falou assim, ei, estou eu fechando a porta por causa da obra. Eu falei, oxe, que negócio é esse? Como meu pai é pastor, eu falei, não, Deus está me trazendo para ajudar a minha parentela, ajudar meu pai que é pastor, meus irmãos, e vou para lá. E aí comecei a fazer a obra. E aí Deus levantou uma pessoa e falou assim, ei, tu vai para um lugar, depois que eu entendi na igreja do meu pai, tu vai para um lugar que lá tem um povo. Eu vejo um ministério de louvor ali aguardando. Ele falou assim, tu vai para um lugar que eu vejo uma igreja cheia, eu vejo um ministério de louvor lhe aguardando, eu vejo um campo lhe aguardando, que você vai como suporte. Eu falei, é aqui com meu pai. Família, a gente pensa assim, eu não penso, família. E aí, meu irmão, 9 anos na moinha, trabalhando, fazendo a obra. Eu tinha um projeto lá chamado Saúde e Comunidade. Nós levantamos 34 atendimentos para as pessoas em 3 meses. Psicólogo, nutricionista, SAAI, Embasa, o pessoal da Minha Casa Minha Vida, cortava cabelo, pé de... até massoterapia. A gente tinha tudo e trabalhando. Só que eu não prosperava. Só que as coisas não aconteciam na minha vida. Eu estava na igreja, eu estava louvando, eu estava adorando, eu estava pregando, eu estava fazendo a obra, mas eu não estava no lugar que Deus ordenou. Depois de 9 anos na moinha, eu entrei pelaquela porta e eu estava com um sentimento de morte. Falei assim, rapaz, eu acho que hoje é meu dia, hoje é isso. Não sei se você já sentiu isso, mas eu estava com um sentimento de morte. E aí, quando eu cheguei, a pastora Lina, já tinha visto ela algumas vezes, e aí Deus tomou ela para mim. Só que quando ela tomou para mim, eu em espírito falei com Deus. Que meu negócio com Deus, quando eu quero uma coisa mais grave, eu falo em espírito, não abre a boca para Satanás não ouvir. Eu falei, é aqui, Senhor, o que o Senhor falou comigo há 9 anos atrás. Falei em espírito. Aí Deus tomou ela, te trouxe para este lugar para cuidar da tua alma. E esse lugar foi marcado para a sua vida. Falei, precisa falar mais nada. Falei, agora eu vou fazer o teste de casa. Cheguei em casa, chamei a mulher e falei assim, vamos visitar uma igreja ali. E a gente veio. Cheguei em casa, falei, e aí, gostou? Os meninos tudo dentro de casa, eu não queria nem mais para a igreja do avô. Não fazia mais nada. Todo mundo cuidado dentro de casa. Aí ela veio e gostou. A mulher, eu falei, agora é mulher. A mulher é mais dura. Gostou, também veio. Aí eu falei, depois de 3 meses, eu falei, vou fazer o teste. Eu falei assim, olha, não estou gostando da Nova Jerusalém. E aí, vou ver outra igreja aí e vamos mudar de igreja. Essa daqui, Felipe Marlaro gritou logo, minha pastora ainda não larga. Eu falei, vai largar seu pai? E aí Deus foi trabalhando, queridos. Mas aquilo que eu tenho que falar para os irmãos, Deus me fez uma promessa, você agora precisa entender o processo da promessa. Você não sabe ficar igual a eu, 9 anos, ficar pegando, trabalhando. Eu me senti um Jacó, que trabalhou 7 anos para Labão,
para poder ter livro. E eu fiquei desse jeito, trabalhando, achando que estava fazendo a coisa correta. Eu estava fazendo a coisa correta, mas não era no lugar correto. Eu estava plantando vinha na casa do vizinho, dando soco no vento. Então que possamos essa noite nos levantar, que possamos essa noite fazer como Paulo, correr, mas de uma maneira que possamos alcançar. E aí a gente vai ver a partir de hoje, de que forma eu estou correndo, quais são as suas prioridades. Veja quais são as prioridades. Veja o que é que você tem que fazer. Veja o que é que você tem que deixar. Não, isso aqui está demais, vou largar isso, fazer aquilo, vou fazer isso a partir de hoje. Eu tenho pouco tempo aqui, mas eu já tenho uma visão de Deus, já vi coisas que essa igreja aqui ela é recheada de líderes, de pessoas com talento, pessoas com capacidade, mas está assim, travado. Porque eu já rodei, irmão, mais de 120 igrejas aqui em Alagoinhas, que eu já trabalhei na política. E eu nunca rodar, como eu falei, ia conhecer, não é convidar. Só que eu nunca vi uma igreja como essa aqui. Desde o dia que eu entrei na porta dessa igreja, eu falei, rapaz, esse lugar tem uma coisa diferente. E pessoas que estão aqui dentro, elas não entenderam isso, ou até não valorizam isso. Mas esse lugar tem algo diferente. Tem algo diferente aqui nesse lugar. Eu ainda não sei entender a dimensão, nem falar a dimensão de vocês, mas essa igreja tem algo diferente. E todo mundo que eu trago aqui que é visitante, sabe o que eles me dizem? Eu trouxe duas pessoas aqui. Uma foi para ela e falou assim, rapaz, você agora sentou na igreja. Uma outra que é uma amiga minha da igreja que eu congregava antes, ela falou assim, você está congregando aonde? Eu falei, na Nova Jerusalém. Deixa eu ver, então vai que eu tenho ninguém salário. Aí ela falou assim, e onde é a igreja? Eu falei, quase no finalzinho da Praça Kennedy. Aí ela falou assim, tu foi para longe, hein? Eu falei, fui. Ela, também aqui por perto não tem nada de bom. Porque ela já tinha vindo aqui. E ela viu a unção, a graça de Deus, as coisas que acontecem. Todo mundo que eu trago aqui fica encantado. Falei, eu não estou lhe chamando não, mas se quiser vir, pode vir para pregar com a gente. Tem algo aqui. Como disse o apóstolo Paulo, vamos correr, mas de forma que a gente alcance, de forma que a gente consiga conquistar.